Vamos dar continuidade à nossa árvore genealógica de Jesus, amém? Hoje nós vamos falar de um homem chamado Josias. Repete comigo, Josias. Esse foi o cara. Esse foi o cara. Josias foi um grande rei. Nós vamos ver junto aqui. Coloca para mim aí, Leozinho, Mateus 1, do 1 até o 10. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, que nós vimos semana passada, e Amon gerou a Josias. Coloca o 17, Leozinho. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação, 17. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos neste dia. Estou aqui mais um dia, Deus, diante da tua presença. Por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha lido, por mais que eu tenha pesquisado, Deus, eu sei que eu não tenho capacidade de trazer ao teu povo aquilo que o Senhor de fato tem para esta noite. Tem misericórdia de mim, Deus. Abre os meus lábios, Deus, traz entendimento ao meu coração. Traga uma sabedoria do céu, como diz no livro de Tiago, Pai. A tua palavra diz que nós devemos pedir. Muitas vezes não recebemos porque não pedimos, mas eu te peço nesta noite, tem misericórdia de mim, Senhor. Abra o entendimento do teu povo, nos leva a um nível de conexão no teu Espírito. E visita-nos, Pai, de uma forma poderosa. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Leozinho, coloca 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. 2 Reis 22, 1. Tinha Josias 8 anos de idade. Quantos anos que ele tinha? Quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse
o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que nos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre todo este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém é o rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Preste atenção nisso, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. E o 20 para fechar: pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Está comigo ainda aí? Eu podia até parar de pregar aqui, porque a palavra por si só é uma pregação, amém? Então eu quero só voltar um pouquinho a nossa árvore genealógica, e eu quero voltar e te lembrar bem rápido, para a gente não perder tempo, que quando Davi ele morre, o seu filho Salomão assume o trono. Salomão assume o trono e ele começa bem, mas ele termina mal. Salomão tem um filho chamado Roboão, e Salomão também tinha um servo chamado Jeroboão. Repete comigo: Roboão e Jeroboão. Então Roboão era o filho e Jeroboão era um servo. Então quando Salomão morre, Roboão, que era o filho, porque o reino sempre passava de pai para filho, Roboão assume o trono agora, mas só que ele faz pior do que o seu pai Salomão havia feito, e Deus resolve dividir o reino de Israel, que até então era um reino único, e Deus divide em duas partes: a tribo do sul, Judá, Jerusalém, e a tribo do norte, Samaria. Amém? Então a gente agora tem duas tribos, dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. E a Bíblia diz que Deus resolve deixar duas partes, que é Judá e Benjamim, as duas tribos, com o reino do sul, Jerusalém, por causa de misericórdia de Deus pela vida de Davi, o seu servo. As outras 10 tribos ficaram todas na tribo do norte, Samaria, ficaram com Jeroboão. Deus inclusive dá uma palavra ao profeta Aias, que Jeroboão seria um grande rei, que se ele fizesse tudo quanto o Senhor havia ordenado, o reino dele seria um reino maravilhoso.
Mas só que Jeroboão, ele faz tudo diferente da palavra que ele recebe. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Ele faz tudo diferente da palavra que ele recebeu. E a primeira coisa que ele faz é levantar 2 altares. Porque naquela época, não sei se vocês lembram, mas todas as festas, tabernáculo, Páscoa e Pentecostes, principalmente, as festas eram celebradas no templo, lá em Jerusalém, em Judá. Amém? Estamos juntos aqui? Então as festas eram celebradas no templo. Como eram duas tribos, dois reinos, então Jeroboão, que estava com a tribo do norte, ele, com medo das pessoas, dos moradores da tribo do norte, irem até Jerusalém, Judá, para adorar a Deus, e lá se converteu o coração ao rei Roboão, que estava reinando aqui na tribo do sul, ele resolve fazer dois altares. Ele coloca um em Dan e um outro em Betel. Então ele levanta 2 altares, e a Bíblia diz que ele levanta 2 bezerros de ouro e coloca um em cada altar. E ele começa a mandar o povo, ao invés de subir a Jerusalém para adorar, ele diz que as pessoas poderiam adorar em Dan e em Betel. Você deve conhecer alguém assim, né? Não precisa ir para a igreja, você pode adorar a Deus na tua casa. Você está aí comigo ou não? Então, ele faz isso. Então o povo começa agora uma idolatria. O povo começa, porque se tem uma coisa que o diabo sabe fazer bem, isso a gente não pode negar, é fazer com que o povo de Deus adore a Deus de uma forma errada. Porque o problema não é adorar a Deus, é a forma como se adora. Porque não adianta você adorar a Deus de uma forma errada. Aquelas pessoas lá, eles estavam indo buscar a Deus, só que eles estavam indo de uma forma errada. Então o coração deles até então estava inclinado a fazer o certo, só que faziam de forma errada, porque o líder que estava conduzindo aquele povo estava levando eles para adorar, na verdade, a outros deuses com letra minúscula, e não o Deus verdadeiro de Israel. Amém? Então Roboão, agora o reino é dividido, e aí começa toda uma sequência que a gente começou a ver, né? Aí a gente começa a ver o reino sendo dividido, e aí começa, quando você vai ler para o livro de Reis, você vai ver o rei tal se levantou no ano do rei tal, o rei tal se levantou no ano do rei tal, e aí você começa a entender um pouco melhor a Bíblia. Amém? Então eu quero falar hoje de um homem chamado Josias. Josias, ele foi um menino que com 8 anos de idade ele assume o trono. Eu tenho um filho de 6 anos que faz 7 agora em setembro. Eu fico imaginando um aninho a mais o meu filho se levantando para ser o presidente do Brasil. Você consegue entender isso ou não? Essa é melhor. Essa foi boa. E a gente começa a perceber o seguinte, que uma criança que não tem maturidade se levanta agora para ser rei de um país, de uma nação. Só que é interessante que, abre comigo por favor, Leozinho, segundo livro de Crônicas, capítulo 34. O cronista, ele escreve no livro de Crônicas, ele conta também a história dos reis. Amém? Só que ele conta mais alguns detalhes. Então ele diz assim, ó: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda. Mas olha o que diz agora no versículo 3: porque no 8º ano do seu reinado, então peraí, vamos lá, ele tinha 8 anos que ele começou a reinar. No 8º ano do seu reinado ele tinha 16. Então agora Josias, com 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Já expliquei para vocês que quando fala Davi, seu pai, está falando da árvore genealógica, amém? Então, começou a buscar Davi, seu pai, e no seu 12º ano, quer dizer, ele com 8 anos, mais 12 anos, ele tinha 8, com 20 anos, primeiro ele fala que ele começou a buscar com 16 anos, e com 20 anos agora, no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição, e derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu o pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Vai, continua.
e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Em outras palavras, ele reinou, ele assumiu o trono com 8 anos. Com 16 anos ele começou a buscar a Deus. Repete comigo: buscar a Deus. O segredo de um homem e de uma mulher de Deus é buscar a Deus. Ele, de 16 anos, ele começou a buscar a Deus. Porque quando vocês que têm vindo às quinta-feiras, você tem visto uma sequência de reis se levantando. Fulano fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fulano se levantou e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fulano se levantou e fez o que era mal. Fulano se levantou e fez o que era reto. Então havia uma sequência de pessoas boas e ruins na árvore genealógica de Josias, amém? Só que Josias ele não olhou para quem eram os seus antepassados, até porque o seu pai Amon era um homem endemoniado. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, a ponto de, a Bíblia diz que os seus funcionários do palácio mataram Amon, fizeram uma emboscada com ele dentro do palácio, mataram Amon. O povo indignado matou aqueles que mataram Amon. Então Josias, ele tinha tudo para dar errado, porque o pai dele foi literalmente assassinado. Ele era um menino que perdeu o pai, porque o pai foi assassinado. Talvez ele pensasse: cara, eu não quero esse negócio de rei, eu vejo tanta confusão na minha geração passada, que eu não quero assumir esse negócio. Mas é interessante que ele, com 8 anos, ele assume o trono, ele não tem maturidade. Quando ele começa a entender um pouco melhor, aos 16, ele começa a buscar a Deus. E quando ele busca a Deus, aos 20 anos, a Bíblia diz que ele começa a tomar uma decisão. Ele começa a quebrar todos os postes ídolos, todas as imagens de escultura e de fundição, todos os balaíns, tudo que você imaginar que era contrário àquilo que Deus aprovava, tudo que era contrário, ele destrói tudo. Você leu comigo? Deixa lá no texto lá, Leozinho, nesse último que estava. Você leu comigo que ele ia até a sepultura dos sacerdotes que adoravam a outros deuses. Ele pegava os ossos desses camaradas, ele tacava fogo nos ossos dos caras que no passado haviam feito coisas que desagradavam a Deus. Em outras palavras, ele fez uma faxina geral em Israel. Josias, ele decidiu, e eu quero nessa noite que você entenda comigo, Josias decidiu não olhar para trás, quem era o seu antepassado, quem era o seu pai, quem era o seu avô. Josias, ele resolve não olhar para lugar nenhum. A única coisa que ele se preocupa é em fazer aquilo que agradava a Deus. E olha o que o texto continua falando. Continua aí, Leozinho. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, e em seus lugares assolados ao redor. Ele começou a percorrer todo Israel, e tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, então 18º, 18 com 8, 26. Então ele reina aos 8, estamos juntos? Reina aos 8, aos 16 ele busca Deus, aos 20 anos ele começa uma faxina, e agora com 26 anos, ele enviou Safã, filho de Azalias, você leu comigo lá, a Meazé, não vou ler não que é muito grande. Então aos 26 anos agora, ele manda agora um homem, chamado Safã, vai até o templo, e faz o seguinte, começa a pagar, ele começa uma reforma no templo. Ele começa a reconstruir o templo que estava completamente destruído. Ele começa a reparar a casa do Senhor. E aí ele dá uma ordem, Safã, vai até o templo e manda pagar aos caras que trabalham na obra. Mas olha só, não precisa ficar preocupado de ficar fazendo conta não, porque os caras que estão lá, todos eles são corretos, são honestos. Pega o dinheiro, dá na mão deles, que eles por si só vão acertar as contas de todos eles lá, eles não vão ter problema. Cara, o desejo e o sonho de Deus na minha e na tua vida é que possamos ser pessoas assim, cada dia mais nos tornarmos honestos nessa terra. Honestidade, hoje é triste dizer isso, mas quando você vai e você tem uma atitude, você vai comprar alguma coisa na padaria, alguém te dá um troco errado e você devolve, aquilo virou uma virtude, virou uma qualidade. Caraca, o cara é muito honesto, quando na verdade é uma obrigação. Você está comigo aí? Hoje você ser honesto é uma virtude. Cara, o pastor Léo é um cara legal, ele é honesto. Peraí, eu não faço mais que a minha obrigação. Era esquisito se eu fosse desonesto. Então a gente percebe que tudo que eles viveram lá naquela época, na verdade nada mais era do que tinha que ser.
Mas a gente olha para alguns homens desses, não, eles são honestos. São honestos porque eles têm obrigação de ser honestos. Deus nos fez nessa terra para sermos honestos. Se nós tivermos com algum desvio de caráter, tem alguma coisa diferente na nossa vida. Alguma coisa está acontecendo de errado. Se a gente pensa de uma forma diferente do que é o certo pensar, a gente tem que começar a consultar a Deus igual Josias, e começar a buscar o Senhor, para que o Senhor possa vasculhar dentro de nós. Deus, olha dentro de mim, vê se tem alguma coisa errada dentro de mim que precisa ser consertada. Porque o certo é você ser correto, é ser honesto, é ser amigo, é não roubar os outros, é não dar volta nos outros, é pagar quem você deve. Esse é o certo. Então, muitas vezes a gente vai por um caminho completamente diferente do caminho certo. Por quê? Porque Deus está permitindo? Não, porque nós nos desviamos do caminho. Você leu comigo, Josias não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Um homem de Deus, ele tem que andar, é uma reta. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, artigo definido, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, é um artigo definido. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então Jesus, ele é o caminho, não existe outro caminho, é Jesus Cristo. Ah, pastor, eu não concordo com a tua religião. Eu não estou pedindo para você concordar com a minha religião, até porque eu não tenho religião, eu tenho um Deus todo poderoso que é meu Pai. Eu só quero que você leia as Escrituras e que as Escrituras sejam de fato aquilo que vai te trazer, é o teu balizar, é a tua reta, é o que vai te direcionar e vai te mostrar o caminho. Eu sempre que eu subo neste altar eu digo, olha, é muito legal você acreditar naquilo que eu falo, mas é muito bom quando você vai para as Escrituras estudar aquilo que eu te falo. Porque quem conhece as Escrituras, quando está diante de alguma situação, por diversas vezes se afasta de situações porque conhece a verdade. Um grande problema é que o povo de Deus muitas vezes ele não conhece a verdade. Então aquilo que contam para ele como sendo verdade, ele acredita que é verdade. Por isso que o importante não é adorar a Deus, não é servir a Deus, é conhecer o Deus a qual você serve. Porque como você vai servir a um Deus que você nem sabe quem Ele é? Dizem para você que Ele é isso, que Ele é aquilo outro, que Ele é o Shaddai, que Ele é o Todo-Poderoso. Dizem para você, mas a pergunta é, você conhece Ele de fato? Você busca Ele? Você já teve experiências com Ele? Porque quem tem experiências com Deus nunca vai se permitir ser levado por outro caminho. Ah, pastor, o fulano se desviou. Me perdoe que eu vou te dizer, ninguém se desvia, querido. Você pode até se afastar do caminho, mas ninguém se desvia. Só se desvia quem nunca conheceu o caminho. Porque quem conhece o caminho não se desvia dele. Eu posso até me afastar do caminho, mas me desviar dele nunca. Só existe um caminho, não existe dois caminhos. Só existe um caminho. Então Josias, ele foi esse cara. Aí ele vai e manda lá, vai lá. Aí a Bíblia diz que Safã, ele se encontra com um sacerdote chamado Ilquias. Repete comigo, Ilquias. Ele se encontra com Ilquias e Ilquias fala assim, cara, eu achei um negócio aqui. Achou? Cara, Josias tinha 26 anos. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Josias assumiu o trono aos 8. 18 anos se passaram. Josias está com 26 anos de idade. E com 26 anos de idade, ele acha o livro da lei. Os historiadores, né, todos eles em unanimidade, dizem que é a Torá, o Pentateuco. Então, o livro da lei, que livro da lei? Nos dias de hoje a nossa Bíblia é sagrada. Você imagina a gente começar a buscar a Deus, mas sem ter uma regra de fé que vai nos dizer, vai nos nortear o que é certo e o que é errado. Como é que a gente sabe que matar é errado? É só através da Bíblia. Como é que a gente sabe que matar, roubar, destruir é errado? Só através da Bíblia, só através do livro da lei. Então agora, Josias, Ilquias pega o livro da lei e fala para Safã. Safã vem até o rei e fala assim, meu rei, cara, Ilquias achou algo que é incrível. E a Bíblia diz que Safã começa a ler para o rei o livro. A Bíblia diz que quando Josias ele escuta o que está escrito no livro, a Bíblia diz que Josias ele rasga as suas vestes. E rasgar as vestes naquele tempo era um momento de humilhação, de arrependimento. Em outras palavras, eu fico imaginando Safã, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Safã
lendo Deuteronômio capítulo 28. Olha, se vocês fizerem tudo aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor, haverá uma bênção muito grande para a vida de vocês. Mas se vocês fizerem aquilo que é contrário à vida do Senhor, aquilo que o Senhor aprova, virá uma maldição sobre vocês. Eu fico imaginando Josias desesperado, sabendo que foi feito no reino passado, e todos os seus antepassados, as coisas horríveis que eles fizeram. Eu fico imaginando Josias desesperado, porque só tem temor ao Senhor quem conhece o Senhor. O grande problema do povo de Deus é que o povo de Deus fala de Deus, mas não conhece a Deus. Porque se conhecesse a Deus, Deus é amor. Deus é amor, mas a Bíblia diz, você veio comigo aqui, que Ele é fogo consumidor. Josias ficou desesperado, Josias ficou tremendo. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos procurar a profetisa Uda. É uma mulher de Deus, ela vai trazer a palavra do Senhor para a gente. Vamos buscar a profetisa Uda. Quando chega lá, ela fala assim: assim diz o Senhor, virá um grande castigo sobre a nação de Israel. Mas é muito lindo quando a gente chega nessa parte do texto. Você leu comigo. Porém, fala para o meu servo Josias, que por causa da humilhação dele, por causa da simplicidade dele, por causa do arrependimento dele, no reino dele eu não trarei a minha justiça. Você está aí comigo ou não? Glorifica o Senhor. A gente vai perceber o seguinte, que então Josias, ele resolve fazer uma grande reforma. Ele, quando pega o livro da lei, ele quando leem para ele, quando Safã lê para ele o que estava escrito no livro, ele rasga as vestes de arrependimento, pedindo perdão a Deus. Ele fica desesperado e fala assim: cara, a gente precisa ouvir Deus. Isso me chama muita atenção, porque assim, Josias, ele não só leu o livro da lei, ele não só viu o que estava escrito, mas ele pensou o seguinte: eu preciso ouvir Deus, eu preciso saber o que Deus vai trazer sobre a sentença sobre o povo. Eu preciso entender o que Deus está pensando de tudo que tem acontecido. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz muito sentido. Porque assim, eu sempre falo aqui, eu não uso o altar para falar de política, mas nós, povo de Deus, somos nós que colocamos governantes, tiramos governantes do país. A Bíblia, ela diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando um homem mau, um homem que não é temente a Deus, que não tem relação com Deus, quando ele governa, a Bíblia diz que o povo sofre. Exemplo muito claro que eu vou te dar, para não falar do nosso país, vamos falar da Venezuela. Um homem perverso, um homem mau, um homem ruim, um instrumento de Satanás naquela nação. O povo está desesperado nas ruas, e é triste dizer isso, mas as nações, a ONU não fala nada, ninguém fala nada. O ser humano chegou a um nível de perversidade tão grande, que o teu irmão está sofrendo do teu lado ali, sofrendo, implorando para que as nações, para que o mundo veja o que está acontecendo na Venezuela, e ninguém faz nada. É igual. Se a gente não abrir o olho, vai ser igual. Então hoje as pessoas, cada um está preocupado consigo. Ele olha para ele, ele diz assim: eu vou para a igreja hoje. Ele vem para cá, ele ora, ele pede para que Deus venha intervir no problema que ele está vivendo. Mas ele não ora para a congregação, ele não ora para as pessoas se converterem, ele não ora para que haja uma palavra de avivamento, ele não ora para que haja cura no meio do povo de enfermidades, mas ele ora porque ele está com um problema financeiro. Ele vem para a igreja para pedir a Deus a solução do problema que ele tem. As pessoas estão anestesiadas. Josias era rei, Josias estava no governo, Josias servia a Deus, mas Josias estava preocupado com aquilo que viria sobre o povo. Josias estava preocupado: o que Deus está pensando de tudo isso? Eles vão consultar uma profetisa, a profetisa fala assim: assim diz o Senhor. Vai vir uma sentença sobre o povo, Deus vai castigar o povo. E aí a gente mais à frente, se você vier quinta-feira que vem, a gente vai falar um pouco disso. Aí está chegando no momento do cativeiro babilônico.
Deus já está preparando o cenário, dizendo para o povo o seguinte: olha, eu vou levar vocês cativo, não é porque eu sou um Deus mau, não, é porque vocês semearam para estarem dentro de um cativeiro. A maioria das coisas que acontecem na tua e na minha vida não tem nada a ver com as atitudes que Deus toma, mas tem a ver com as nossas decisões, tem a ver com as nossas escolhas. Escolhas erradas vão trazer consequências, decisões certas vão trazer benefícios. Você está comigo aí? A gente ama a Deus, a gente quer servir a Deus, mas quando a gente está diante de uma decisão, nós sabemos, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis para nos revelar. Então o Espírito Santo está dentro de nós, quase que nos impulsionando a fazer o que é certo, mesmo sabendo que o certo vai trazer uma consequência severa para a nossa vida, mas a gente vem optar em tomar a decisão errada, porque o certo vai trazer uma consequência que nós não desejamos. A gente não está preocupado em agradar a Deus, a gente está preocupado em nos agradar. A gente está preocupado de olhar o que vai trazer de consequência para a minha vida, a decisão que eu vou tomar. A gente faz algo errado e na hora de falar a verdade, confessar os nossos pecados, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa os seus pecados, a Bíblia diz que é digno de misericórdia. Aí na hora de confessar o pecado, a gente não confessa. Está amarrado, a gente não confessa pecado, porque acha que se confessar, o que a igreja vai pensar de mim? As pessoas estão mais preocupadas de uma posição, de um status, do que propriamente ter uma relação íntima com Deus. Ei, o nosso Deus não é um Deus de relacionamento. A Bíblia diz que o santo e o profano não se misturam. A gente serve a um Deus santo, e se nós andamos num lugar de profanação, aquilo que é profano nunca vai conseguir se relacionar com aquilo que é santo. Por isso a Bíblia diz que Paulo diz, foi Paulo que diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar Paulo. Nós precisamos imitar Paulo dizendo o seguinte: ei, olhem para mim, me copiem. As pessoas às vezes têm o costume de dizer: não, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Não, faça o que eu falo e faça o que eu faço. Porque se nós falamos algo aqui e vivemos diferente, você me desculpe, eu posso enganar uma multidão de fiéis, mas eu nunca vou enganar a pessoa mais importante que é na minha vida. Por isso o Evangelho, eu estava hoje conversando com um casal ainda há pouco, eu estava dizendo para eles o seguinte: hoje, recebe isso no teu coração com entendimento, que eu vou te dizer, para que você não venha distorcer o que eu estou te falando. Mas hoje a igreja está muito preocupada em ser espiritual. A igreja quer falar em línguas, quer profetizar, quer rodopiar, quer dar mortal. A igreja quer ter o dom de cura. A igreja está preocupada com o espiritual e ela deixa de viver o humano. A igreja fala no domingo em línguas, mas na segunda-feira não guarda a língua. O que adianta isso? Chacarabandorabá. Deus manda te dizer, pô, maneiro pra caramba. E na segunda-feira, tu viu a irmã ali, ó? Pô, aquela mulher endemoniada. E começa a falar da outra. O que adianta isso? Que Deus é esse? Que Deus é esse, gente? Eu quero te trazer coisas tão simples. Eu podia estar aqui tentando enfeitar o pavão, falando coisas mirabolantes, mas não, o Evangelho é simples. O Evangelho é vida na vida. O Evangelho, Jesus andava com ele. Jesus, a Bíblia diz que ele era 100% homem, 100% Deus, amém? Quando ele entra em Jerusalém, ele não entra como sendo 100% Deus, ele entra sendo 100% homem. A Bíblia diz que ele tinha fome, ele tinha vontade de dormir, ele estava cansado. Ele era 100% homem, mas ele, quando estava com os homens, ele dizia: ei, cara, não faz isso não age dessa forma. A forma para se agir é essa. Ele vai, se ajoelha e ele começa a lavar os pés de um cara que ia levar ele para a cruz.
Ele está mostrando o seguinte: ei, eu sou um Deus todo poderoso, eu sou 100% Deus, mas aqui eu estou te mostrando a minha humanidade. Não é porque você está me entregando isso que eu vou te entregar a mesma coisa, porque a gente só dá o que a gente tem. Judas só traiu porque ele carregava aquilo no coração. Jesus não podia entregar traição, porque isso não existia dentro dele. Você está aí ou não? A gente só vai dar o que a gente tem. Ah, pastor, mas o fulano me traiu, por isso que eu traí. Peraí. Então quer dizer que você deixa de ter a tua identidade própria para viver a identidade do outro? Essa semana minha cunhada me mandou um vídeo que eu já tinha visto outros. Cada dia é mais um monte de cara, não sei se vocês já viram, um monte de cara acreditando que eles eram ovelhas. Quem já viu esse vídeo? Um cercado, um monte de homem se fazendo de ovelha. Os caras abriam as pernas assim, desculpa o que eu vou falar, botavam o pênis para baixo e ficavam fazendo xixi. E vestido de ovelha, coisa de louco. É loucura. A gente chegou num ponto, a gente está rindo, mas é sério. O ser humano chegou a um nível de insanidade que não tem mais limite. Não tem limite, gente. A gente ri, mas isso é olha que ponto Satanás entrou na vida de um ser humano. Olha o que o diabo faz com a vida de um homem, de uma mulher de Deus. Olha que nível, olha que degradação a humanidade chegou. Não, mas tudo bem, meu irmão. Outro dia eu cheguei para uma pessoa, né? Foi me apresentar, eu falei: tudo bem, prazer, Leonardo. Prazer, apóstolo fulano de tal. Quase que eu perguntei: esse é o teu nome, está registrado? Cara, o ser humano chegou a um nível de loucura, cara. Ele está muito mais preocupado com a patente que ele carrega do que propriamente com a identidade que ele tem. Eu não perguntei qual era o teu cargo, eu perguntei quem você é. Quem é você? Eu sou Jacó. Ah, agora tu falou bem, porque antes tu dizia que era Esaú. A gente está muito preocupado em dizer quem a gente tem desejo de se tornar, mas a gente esquece de dizer quem de fato nós somos. O cargo, o título para muitos é mais importante do que a identidade própria. Josias assumiu o trono com 8 anos. Com 8 anos ninguém governa nada, ninguém governa nem a sua própria vida. A Bíblia não diz, mas Josias tinha homens do seu lado que ajudavam ele a governar o povo. Mas quando Josias começa a crescer, começa a ter um pouquinho mais de maturidade, Josias entende: por mais que eu tenha homens do meu lado que são fiéis, que estão me ajudando a andar no caminho do Senhor, eu preciso conhecer. A Bíblia não diz, mas eu leio a Bíblia, eu fico me perguntando, eu fico imaginando Josias falando: cara, para Josias ser um homem temente a Deus, fazer aquilo que era reto, alguém ensinou para ele, porque o pai dele era um endemoniado. Alguém ensinou para ele o que era andar com Deus. Mas Josias, quando ele faz 16 anos, ele entendeu que não era só andar com Deus, mas ele precisava conhecer o Deus que as pessoas diziam para ele que existia. Você está comigo aí? Falam muito desse Deus para mim, e eu estou tentando fazer o que é reto, mas eu quero conhecer esse Deus. Ele começa a buscar a Deus. Você leu comigo, o livro da lei ainda não tinha sido achado. Josias começa a buscar do jeito dele a forma de conhecer a Deus. Aos 20 anos, Josias resolve fazer uma reforma dentro de Jerusalém. Não só em Jerusalém, você leu comigo. Em vários lugares ele começa a fazer uma reforma tão grande. Ele começa a quebrar tudo que era adoração aos outros ídolos. Aos 26 anos. Porque deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que todo aquele que bate, a porta se... todo aquele que procura vai. O que Josias estava dizendo é o seguinte: aos 16 ele queria conhecer a Deus, ele buscou o Senhor. Aos 20 ele fez uma reforma. Aos 26 o Senhor se manifestou para ele. Você está aí comigo ainda? Se você buscar a Deus, eu garanto para você, que Deus vai se manifestar. Se você buscar a Deus de todo o teu coração, sabe o empenho
Eu quero falar para os profissionais liberais nessa noite, para os empresários, para os funcionários. Sabe a determinação que você tem no trabalho? Se você tiver essa mesma determinação buscando a Deus. Um dia, o Espírito Santo falou comigo. Quando você chegou para trabalhar, você não sabia nada. Você fez curso de venda. Você se esmerou para ser bom no que você faz. E por que na minha presença você só quer um pouquinho daquilo que eu posso te dar? Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Quanto mais você procura, mais você precisa entender que você tem que conhecer. E quanto mais você conhece, você percebe que nada conhece. Porque quando você acha que você sabe muito, na verdade você sabe pouco. Porque Jesus a cada dia Ele vai se manifestando de uma forma diferente para a gente. Não diferente no sentido de cada dia, você está entendendo, né? Falando de forma diferente, mas cada dia Ele vai te revelando mais coisas que até então você não entendia. E Josias, ele chega nesse lugar. Aí por final, o texto é grande. De repente eu termino até na semana que vem Josias, porque Josias fala de muitas coisas. Mas no final de tudo, Josias resolve agora tomar uma decisão. A Bíblia diz que ele institui de volta a Páscoa. Lembra? Êxodo capítulo 12. A primeira Páscoa foi celebrada quando o povo estava no deserto. Eles estavam no deserto, fugindo do deserto rumo à terra prometida. Lembra? As 10 pragas vieram. Depois vem a última praga, que é a morte dos primogênitos. Aí agora é colocado um sangue no umbral das portas, para que os primogênitos israelitas, os judeus fossem poupados, os primogênitos. Ali é celebrada a primeira Páscoa. Aí a Páscoa depois ela é celebrada por um tempo, depois cai em esquecimento. E agora Josias, ele pega o livro da lei, ele começa a ler o livro da lei. E ele começa a perceber que ele precisava implantar no seu reino, ele precisava implantar uma cultura que não era a cultura que o povo estava acostumado a viver, mas era uma cultura que o céu dizia como se deveria viver. Sabe por que muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, nós somos carnais? Porque a gente não conhece o que o céu diz. Muitas vezes agimos de uma forma carnal, porque não temos referência do livro da lei, do que é certo. Disseram pra gente que é dessa forma, então a gente foi criado assim, a gente faz assim. Mas quando a gente pega o livro da lei e a gente vê que o céu é diferente do que aquilo que nos ensinaram, somos pessoas inteligentes, independente da cultura de cada um. Inteligência é uma coisa, cultura é outra, amém? Tem gente que não tem cultura, mas tem inteligência. A inteligência todos nós temos. Aí a gente pega o livro da lei, a gente começa a ler, e a gente começa a perceber que o que o céu diz é diferente daquilo que nos ensinaram. Por isso você pega muitas famílias e você diz: por que você fez isso? Ah, porque o meu avô fazia, e porque o meu pai fazia. Mas por que o seu avô fazia e por que o seu pai fazia? Se você perguntar para essa pessoa, não sabe nem por que eles faziam, porque alguém disse para eles que era daquela forma que se fazia. Até a hora que você pega o livro da lei, e no livro da lei você vê que não é daquela forma que se faz, é da forma como Deus determina. É o céu que rege a terra, não é a terra que rege o céu. Enquanto formos seres carnais, entendendo que nós na verdade somos um espírito que habita um corpo, nós não somos um corpo que administra um espírito. Nós somos um espírito que está passando um tempo neste corpo, e que daqui a alguns anos esse corpo vai apodrecer e vai voltar para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Porque a verdade é essa, porque a nossa essência é o céu, a nossa essência não é a terra. Quando nós voltarmos para o lugar de onde nós saímos, aí sim de fato nós vamos chegar na nossa verdadeira morada. Josias não estava só preocupado de ter uma transformação pessoal. Josias, quando ele recebe o livro da lei, ele lê também o livro da lei para todo o povo. O desejo do meu coração não é só eu ser transformado na minha vida, no meu caráter, na minha forma de pensar, mas o meu desejo como um líder
é que toda a nossa comunidade de fé seja impactada por aquilo que Deus pode fazer. Por isso eu tenho tentado colocar no teu coração, e nada contra, as pessoas buscam motivações erradas. As pessoas muitas buscam a prosperidade, eles buscam a Deus para encontrar a prosperidade, quando na verdade, quando a gente lê o livro da lei, a gente percebe que a gente busca a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode oferecer. E quando buscamos Ele por aquilo que Ele é, a Bíblia diz que naturalmente todas as demais coisas, a prosperidade, a saúde, todas as demais coisas começam a nos seguir, porque a Bíblia diz que não somos nós que corremos atrás das bênçãos, mas as bênçãos hão de nos seguir. Por isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela não tem que se preocupar, entenda, recebe isso no teu espírito. Uma mulher de Deus, um homem de Deus não tem que se preocupar em buscar a prosperidade. A prosperidade na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é algo natural acontecer. E prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é você ter o que comer, ter o que vestir, ter dignidade, ter caráter, chegar diante da sociedade e ser respeitado, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você carrega. No Antigo Testamento, o rei governava o povo, sim ou não? Mas quem tinha autoridade eram os profetas. O rei dava ordem para o povo, mas quando o rei queria saber o que Deus falava, o rei, por mais autoridade que ele tivesse, ele não sabia o que Deus dizia. Então ele ia lá, se curvava diante do profeta, em outras palavras, tá? Não se curvava, mas, meu profeta, pergunta ao Todo-Poderoso o que ele tem para a gente. Eu pergunto para você, os profetas daquela época eram profetas do Pix, sim ou não? Sim ou não? Os profetas daquela época profetizavam por causa de dinheiro, sim ou não? Não. Eram homens que na sua humanidade eram humildes, mas na sua essência eram os homens mais ricos de todo o reino. Só que os valores se inverteram. Aí Deus dá um dom e bota na vida de um homem, um profeta. Deus dá um dom, porque a Bíblia diz, lê na tua casa, Romanos 11, 29, os dons e a vocação são irrevogáveis. Deus coloca um dom na vida de um homem, um profeta de Deus, profeta mesmo, não é profetada não, é profeta mesmo. Deus coloca um dom na vida de um homem, e esse homem que tem um dom de Deus, que é a maior riqueza que um ser humano pode ter, ele vende o dom dele em troca de dinheiro humano que essa terra oferece. Ele anda com pessoas que têm, e eu não estou falando de todos, pelo amor de Deus, eu não estou julgando as pessoas, eu estou dizendo que eu vejo toda hora isso. Ele troca o dom que ele tem para andar com pessoas que podem oferecer para ele a vida que ele quer ter, quando na verdade, se ele entendesse que ele de fato é o maior rico de todas as pessoas, pelo fato que ele carrega e não por aquilo que ele tem. Se ele entendesse isso, se ele entendesse, os ricos é que iam ficar atrás dele, cheirando ele o tempo todo, para poder andar com ele. Pastor, onde você está querendo chegar? E aqui eu encerro. Eu estou querendo chegar que os valores da terra estão invertidos. A terra está querendo dizer para o céu como funciona, quando na verdade é o céu que diz para a terra como governa. Por isso que homem de Deus e mulher de Deus não é dizer que é de Deus, é provar que é de Deus. Por isso que Deus tem te levantado lá, amigo. Por isso que Deus tem te honrado naquele lugar e vai te honrar muito mais. Deus está buscando os verdadeiros adoradores que não se dobram ao sistema. Deus está buscando aqueles que não se curvam. Ei, mas tem uma proposta aqui. Aí agora ele se rende ao sistema. Por quê? Porque ele esqueceu o que o céu oferece para ele. Ele está vendo o que a terra pode dar. A política e religião não se mistura. De fato não se mistura. Porque aqueles que foram levantados por Deus para entrar na política e mudar a política, permitem que a política mude eles. Daniel vai para a Babilônia.
um sistema corrupto. Mas a Babilônia não corrompeu Daniel. Eu quero só comer legumes e beber água. Eu não quero comer dessa comida. E entenda, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender as coisas. Daniel não quis comer de uma comida física. Mas o que o Espírito está querendo dizer para mim e para você é o seguinte: a gente não pode se alimentar da comida que o mundo nos dá. A gente tem que se alimentar com aquilo que o céu determina. Por isso, quando Daniel vai para dentro da cova do leão, o leão não come Daniel, porque ele não cheirava a carne. Só comia legumes e água. Bebia água. Você está aí ou não? Não tem a ver no mundo natural, mas tem a ver no mundo espiritual. A gente precisa entender. O que você come vai determinar o que você vai cheirar. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Se a nossa comida for o céu, as pessoas vão chegar perto da gente: que cheiro diferente. Mas se nós comermos as iguarias desse mundo, quando a gente vai chegar perto de alguém, eu falo assim: ih, não quero ficar nem perto. Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado por esta noite. Eu te agradeço, meu Pai, porque Tu és de fato o nosso Deus. O desejo do meu coração é que nós prossigamos em Te conhecer, que nós possamos buscar o Senhor a cada dia mais. Se revela para nós, Senhor. Belém, Deus, Belém, Betlehem, casa do pão. Nós precisamos do Teu alimento, Jesus. Nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos da Tua revelação. O mundo está ruim, Deus, e a Tua palavra diz que vai piorar. E só vai se manter de pé aqueles que de fato Te conhecerem e conhecerem o livro da lei. Nos ajuda, Deus. Ajuda o Teu povo a ter sede de fome da Tua palavra. Ajuda o Teu povo a ter sede de fome da Tua justiça. Derrama sobre nós uma graça, Pai, esses dias. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, vá feliz, tenha a melhor semana da sua vida. Que o Senhor te abençoe. E na quinta-feira que vem eu espero você aqui para a gente dar continuidade a essa série, amém?